Olá, esse é o nosso trabalho da disciplina Seminários, que trata da parceria público-privada na rede pública de ensino básico em Belo Horizonte. Eu sou Marcelo Henrique e a equipe é formada por Bruna, Julian e Patrick. A administração pública em nosso país sofreu mutações a partir da edição da Carta Constitucional de 1988, que obrou uma completa reformulação do Estado. As obras e serviços públicos, recentemente, em 2004, tiveram uma nova disciplina jurídica através da Lei Federal número 11.079, que disciplinou as parcerias público-privadas em nosso país. Nossa proposta de trabalho é a análise de uma PPP em um município brasileiro. Este município é Belo Horizonte, que tem como principais atividades econômicas, por ser a terceira metrópole brasileira e a 7ª maior região metropolitana da América Latina, os setores automotivo, têxtil, de alimentos, de metalurgia, extração de metais, de material elétrico, de construção civil, informática, biotecnologia e medicina. O PIB, em dados de 2015, apresentou 87 bilhões de reais, o que representou 16,82% do PIB do estado de Minas Gerais. Em 2020, a aferição do PIB per capita orçou em R$ 35.245,02. O mercado de trabalho ocupa-se com 53,1% das vagas dos profissionais. Os aspectos demográficos do município de Belo Horizonte têm uma população estimada em abril de 2020 em 2.501.576 habitantes, o que dá uma taxa de ocupação demográfica de 9.093,03 pessoas por quilômetro quadrado. Em termos de estrutura administrativa, a prefeitura está organizada com o gabinete do prefeito, o gabinete do vice-prefeito, uma controladoria-geral, uma procuradoria-geral e 14 secretarias. São 49.391 servidores, sendo 47.547 efetivos e temporários e 1.844 estagiários. O orçamento para 2020, através da Lei Municipal número 11.211 de 2019, montou em 13.753.692.330 reais, dos quais 50,8% representam receitas próprias e 49,2% receita de transferências correntes. Os aspectos políticos. O prefeito é Alexandre Calil, sua primeira oportunidade no cargo eletivo, que é engenheiro, empresário e tem 61 anos. O vice-prefeito, Paulo Lamac, também engenheiro, eletricista, é professor universitário e teve 3 experiências anteriores em cargos eletivos, como vereador e deputado estadual. Olá, boa tarde. Eu sou o Julian e a minha parte do trabalho vai abordar, então, a estrutura dedicada às parcerias público-privadas no município de Belo Horizonte, e eu também vou introduzir alguns aspectos relativos ao edital de concessão número 001 de 2012, que foi a PPP escolhida pelo nosso grupo. Inicialmente, em relação à estrutura dedicada às parcerias público-privadas no município de Belo Horizonte, nós tivemos em 2010 a promulgação da Lei número 10.003, que instituiu a PBH Ativos Sociedade Anônima, uma empresa estatal de capital fechado que oferece suporte técnico especializado ao Poder Executivo Municipal na execução de políticas públicas por meio de estruturação de operações, captação de recursos e modelagens de concessões e parcerias públicos-privadas. Essa empresa estatal é presidida atualmente pelo senhor
Pedro Meneghetti, que antes de exercer essa função, já havia ocupado o cargo de secretário adjunto de Fazenda do governo do Estado de Minas Gerais entre os anos de 2010 e 2014. Em relação ao chamado núcleo gestor ou conselho gestor das parcerias público-privadas, no município de Belo Horizonte, a sua instituição ocorreu por meio da edição da Lei Municipal número 9.038 de 2005, que posteriormente foi regulamentada pelo Decreto Municipal número 16.694 de 2017. Então, de acordo com esse decreto, o Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas do município de Belo Horizonte apresenta a seguinte composição: secretário municipal de Fazenda, que é o presidente do Conselho Gestor, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, secretário municipal de Obras e Infraestrutura, secretário municipal de Governo, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, procurador-geral do município e diretor-presidente da PBH Ativos S.A., já mencionado anteriormente. E esse decreto estabelece ainda que este Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas é vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda. Eu passo a falar agora especificamente sobre a PPP escolhida pelo nosso grupo, que foi o edital de concessão número 001 de 2012. Essa concessão teve por objeto a realização de obras e serviços de engenharia e prestação de serviços de apoio não pedagógicos a unidades de ensino da Rede Municipal de Educação Básica do município de Belo Horizonte. Ou seja, o objetivo dessa parceria público-privada foi a contratação de uma empresa visando a construção de centros de educação infantil e outros estabelecimentos educacionais, e com a perspectiva de que a empresa contratada, além da construção desses centros educacionais, posteriormente executasse os serviços necessários à sua administração, à sua gestão, excluídos os serviços pedagógicos. Nós tivemos como empresas participantes a Andrade Gutierrez, Sociedade Anônima, e Norberto Odebrecht, Sociedade Anônima, sendo que a vencedora foi a empresa Norberto Odebrecht Sociedade Anônima, que constituiu uma sociedade de propósito específico, denominada Inova BH, Sociedade Anônima, que foi criada exclusivamente para executar o objeto contratado. O prazo de vigência da concessão foi estipulado em 20 anos, contados a partir do início da data de eficácia da contratação, e o valor da contratação foi estipulado em R$ 819.370.882,35. Especificamente em relação ao contrato de concessão decorrente desta licitação, que foi o contrato número 1 de 2012, foram estabelecidas as seguintes obrigações e responsabilidades da concessionária. Ou seja, a concessionária assumiu então a obrigação de construir 32 unidades municipais de ensino infantil e 5 escolas municipais de educação fundamental, além de se responsabilizar pela prestação de serviços não pedagógicos, conforme já mencionado. Posteriormente, o número de escolas foi ampliado, foi prevista a construção de mais 14 unidades municipais de educação infantil, e além dessas obrigações relacionadas ao objeto principal do contrato, outras estabelecidas foram elaborar a documentação necessária e submeter o pedido de obtenção de alvará para a construção das unidades de ensino e acompanhar todo o procedimento até a sua regular aprovação, elaborar os projetos de aprovação, os projetos de implantação das unidades de ensino, responsabilizar-se pelo passivo ambiental gerado após a data de eficácia do contrato e realizar a perfeita execução das obras em conformidade com a descrição contida nos anexos do contrato e nos prazos estabelecidos no cronograma, dentre várias outras responsabilidades que constaram no instrumento contratual. Passarei a palavra agora ao Patrick, que irá abordar outros aspectos relacionados a esta parceria público-privada. Eu sou o Patrick e irei dar seguimento à análise da PPP. Com relação ao tipo de PPP escolhido, a modalidade de concessão utilizada foi a concessão administrativa, haja vista que, em função do contexto do serviço de interesse público prestado pelo parceiro privado,
não se vislumbrou cabível a cobrança, né, de tarifas dos usuários dos serviços concedidos, né? Haja vista que o serviço prestado é atinente à educação pública, né? E os usuários dos serviços são a própria comunidade escolar, né? Das unidades de ensino da rede municipal de educação básica de Belo Horizonte. Dando prosseguimento, com relação aos resultados alcançados pela parceria público-privada em análise, foi verificado que a PPP permitiu, né, a construção de 46 unidades municipais de ensino infantil e 5 escolas municipais de ensino fundamental, possibilitando aí a criação de mais de 20 mil vagas escolares, né, exatamente 20.240 vagas escolares para crianças de 0 a 5 anos de idade. Isso tudo em menos de 3 anos, em apenas 34 meses. E também a implementação de 4.800 novas vagas para os alunos do ensino fundamental da rede municipal, em um prazo de apenas 24 meses, né, de 2 anos. Né, sendo que todas as unidades, né, estão em funcionamento e em operação desde dezembro de 2015. Pode dar prosseguimento ao próximo slide, por favor. Então, fazendo uma análise sobre acerca dos resultados alcançados, né, foi verificado, né, que foi realizada a construção de 51 unidades escolares no total e a consequente abertura de mais de 25 mil novas vagas na rede municipal de educação de Belo Horizonte, né? E foi verificado, né, que isso demanda uma capacidade de investimento de curto prazo muito alta e que é muito difícil de ser verificada por qualquer município brasileiro, ainda que seja um município de grande porte, uma grande capital como é Belo Horizonte. E aí nós já podemos tirar a primeira conclusão, que serve como também uma caracterização das parcerias público-privada, que é exatamente este grande aporte de investimento direto em um curto período de tempo e que, por via de decorrência lógica, possibilita o aumento da oferta de serviços públicos ao cidadão. Nós também verificamos, né, que a concessionária, a Inova BH, ela já foi 3 vezes premiada como a concessionária do ano e também foi ressaltado isso em nosso trabalho. Acerca do controle dos resultados da parceria. Os resultados, né, da concessão, eles são controlados através do índice de desempenho. Esse índice de desempenho foi previsto no instrumento contratual da parceria, da concessão. Notadamente no item 2.1.23, e abro aspas para citá-lo rapidamente. Índice de desempenho, 2 pontos. Conjunto de critérios e especificações técnicas constantes do anexo 9 do contrato, referentes às metas de qualidade da prestação de serviços da concessão, que serão utilizados para apurar o fator de desempenho. Ou seja, né, o índice de desempenho ele é composto por subíndices de desempenho e por indicadores que resultam na atribuição, né, de avaliações através de notas. Basicamente, o índice de desempenho ele é dividido em 4 subíndices. Os subíndices de qualidade, de satisfação, de segurança e de entrega, sendo que 2 desses subíndices, o de segurança e o de entrega, ainda são divididos em outros indicadores, né, e que vão resultar, né, na atribuição de avaliações através de notas, né, que irão dar o desempenho, né, a avaliação final acerca da concessão, acerca da parceria público-privada. Como sugestões, né, viáveis para o aprimoramento da PPP, a nossa primeira sugestão ela está relacionada à contraprestação mensal, que é paga à concessionária pelo poder concedente. Haja vista que foi verificado que esse valor ele tem a sua apuração fixada trimestralmente, ou seja, a cada 3 meses, né? E esse valor ele é então fixado, estabelecido, vale para os próximos 3 meses e só então é feita uma nova apuração para o trimestre subsequente. E foi verificado então que por ser uma apuração trimestral, por aí estar um razoável lapso temporal entre uma apuração e outra, essa situação ela pode trazer algum tipo de distorção entre o real desempenho da concessionária e o valor que ela recebe mensalmente.
Portanto, a nossa primeira sugestão para o aprimoramento da PPP seria a diminuição desse espaço de tempo, desse lapso temporal, entre a fixação, né, entre o estabelecimento das contraprestações mensais, né, para que elas sejam preferencialmente dadas mensalmente, a cada mês, ou no máximo a cada 2 meses, né, passando assim a refletir, né, um cenário mais verossímil, mais crível acerca da realidade efetiva da parceria, né, impactando aí, sim, em uma contraprestação mais justa, mais adequada, e também em verificações de desempenho que aconteçam de maneira mais frequente, não tão espaçadas. E como segunda sugestão aí para o aprimoramento da parceria, nós destacamos a questão da revisão quadrienal. A revisão quadrienal, ela se refere acerca do processo, né, de revisão dos parâmetros da concessão, em relação aos seguintes aspectos: a análise crítica e eventual alteração do sistema de mensuração do desempenho, que nós recém vimos, né? E acerca da revisão das especificações mínimas dos bem vinculados para a incorporação de avanços pedagógicos e tecnológicos, né? E essas revisões, elas estão programadas para acontecer, para ocorrer a cada 4 anos. E a nossa segunda sugestão para o aprimoramento da parceria público-privada é no sentido de diminuir o espaçamento entre essas revisões quadrienais. Haja vista que com revisões a cada 4 anos, que representa um considerável, né, e até porque não extenso lapso temporal, uma concessão como a que estamos analisando, de 20 anos, ela iria apresentar no máximo 5 revisões quadrienais, o que consideramos, o que julgamos pouco, né, para uma concessão aí de 2 décadas, né? E notadamente, pois essas revisões têm como seu principal objetivo, como principal foco, a incorporação de avanços tecnológicos e pedagógicos, né? E que a cada ano que passam se tornam cada vez mais frequentes e acontecem mais rápido. Logo, né, nós sugerimos, né, que essas revisões elas sejam bienais, ou seja, a cada 2 anos, né, possibilitando aí no mínimo 10 revisões, né, durante todo o período aí pré-fixado, pré-estabelecido para a concessão, o que nos pareceu, né, ser mais adequado, né, tendo em vista aí todo o vultoso volume financeiro da parceria e o prazo a ela estipulado. Passo agora a palavra ao próximo colega que dará prosseguimento ao trabalho. Olá, eu sou a acadêmica Bruna Morgan e vou falar um pouquinho sobre os artigos sugeridos pelo professor Bernardo, bem como fazer conexões com o presente trabalho. O primeiro artigo ele é de Pesce e Sobral e os autores eles fazem uma análise comparativa das experiências britânica e brasileira. Os autores destacam que as PPPs inglesas possuem um conceito mais amplo do que aquele conhecido no cenário brasileiro. O modelo que mais se aproxima do modelo brasileiro é o Private Finance Initiative. Segundo os autores, esse modelo ele tem por objetivo a realização de obras e a execução de serviços que recebem apoio de financiamento privado, sendo essa uma das principais características desse modelo de parceria. Para a escolha dessa parceria, no contexto britânico, eles utilizam um instrumento denominado Public Sector Comparator. Esse instrumento ele tem por objetivo fazer uma avaliação prévia entre a oferta pública e a oferta privada para saber se é mais vantajoso realmente para o governo a adoção desse tipo de parceria, visando o Best Value for Money, que é o melhor valor para o dinheiro. O Brasil importou alguns conceitos da experiência inglesa, quais sejam o aumento do value for money, a transferência de riscos para o setor privado e a avaliação por resultado dos contratos. As principais semelhanças que podem ser observadas entre os dois países referem-se ao quadro de reformas estruturais que precederam e sustentaram a adoção das parcerias. As diferenças, por sua vez, elas podem ser vistas como a ausência de sustentabilidade e a reduzida potencialidade da aplicação no cenário brasileiro. Isso porque não há um instrumento, no Brasil não há um instrumento assemelhado ao Public Sector Comparator
E muitas PPs no Brasil, elas são financiadas por instituições oficiais, como o BNDES. O Private Finance Initiative, ele é considerado diferente justamente porque o risco ele é assumido pelo setor privado. No Brasil, a avaliação de desempenho, conforme o colega falou, inclusive na PPP aqui estudada, mas há uma pouca experiência em termos de gestão contratual, de acordo com os autores. Em relação ao segundo artigo, de Tamer e Lazzarini, os autores eles se embasaram para realizar essa pesquisa em 177 projetos de parcerias público-privadas realizados em diversos estados brasileiros. E eles levantaram 6 hipóteses sobre os fatores críticos de avanço das PPs. São eles: o tempo de aprovação da legislação estadual, a agência governamental especializada, a capacidade financeira do Estado, a complementariedade de competências e a força do consórcio. Dessas hipóteses, eu gostaria de destacar a agência governamental especializada, que é quando o órgão público tem uma agência só para cuidar das parcerias, né? Os autores destacam que há um ganho de eficiência, uma redução de custos, quando há uma agência com competências específicas nessa área. E eu gostaria de destacar também o índice de corrupção. Os autores, eles salientam que estados com probabilidade maior de corrupção, infelizmente, pode ter um avanço maior na fase pré-contratual, que é na fase de planejamento. Agora, fazendo uma análise comparativa entre os artigos e a PPP estudada no nosso trabalho, eu gostaria de citar que na PPP estudada não tem um instrumento parecido ou assemelhado com o Public Sector Comparator, como tem no modelo britânico. Na PPP de Belo Horizonte também o financiamento ocorreu através do BNDES, tendo o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais como fiador. E os riscos da sua concessão, na sua maioria, eles são assumidos pelo setor privado, podendo ser esse considerado um ponto positivo da parceria. A previsão de avaliação de desempenho, conforme mencionado pelo colega, no entanto, há pouca experiência na prática, se comparado ao modelo britânico. Por fim, quero destacar aqui que o município de Belo Horizonte possui uma agência especializada e com competências em parcerias públicos-privadas, que é a PBH Ativos SA, conforme comentado pelo colega Julian, e esse é um ponto positivo, podemos estabelecer essa conexão entre o que os autores falaram, né, e nessa PPP estudada há essa agência especializada. Passo agora para o colega Marcelo. Em breves pinceladas, a metodologia que nós utilizamos para a feitura desse trabalho foi a da pesquisa qualitativa, através do uso do método hipotético dedutivo. Utilizamos, então, um estudo de caso, que é a implementação da PPP em Belo Horizonte, com farta pesquisa documental. Utilizamos, então, como instrumentos de pesquisa, a pesquisa bibliográfica e a revisão de literatura de modo crítico. Nossas considerações finais. Tratamos, então, da adoção de uma parceria público-privada para a construção de 32 unidades municipais de ensino infantil e 5 escolas municipais de educação fundamental, e a prestação posterior de serviços não pedagógicos nessas unidades. Fizemos uma análise econômica, demográfica, organizacional administrativa do município de Belo Horizonte, e dissecamos a PBH Ativos, Sociedade Anônima, uma empresa estatal, na forma de sociedade econômica de capital fechado, competente para a execução de políticas públicas por operação de captação de recursos, concessões e parcerias público-privadas. Esta empresa e este setor possuem um conselho gestor de parcerias público-privadas, nominado como CGP. Analisamos, então, o contrato de concessão, que data de 2012, por 20 anos. E os resultados foram bastante satisfatórios, com a execução de 51 novas unidades escolares, alcançando 25 mil novas vagas para a rede de educação básica. Destaque-se que esta iniciativa foi premiada por 3 anos seguidos. E como sugestões viáveis, apresentamos o aprimoramento da contraprestação paga à concessionária, com a diminuição do espaço de tempo entre as apurações, e a diminuição do espaçamento entre as revisões, de 4 para cada 2 anos. Que a pesquisa, assim, possa inspirar a realização de novos trabalhos acadêmicos.
Muito obrigado.